Se a morosidade da justiça brasileira é um problema, por outro lado, o país tem experimentado uma situação extrema. Litígios no Congresso Nacional e do Congresso com o Executivo têm vindo parar cada vez mais aqui no Supremo Tribunal Federal. Assim como a média da população, os outros dois poderes também têm recorrido à Justiça para tentar resolver problemas que não conseguem mais discutir entre si. Ministro Marco Aurélio, seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado por nos receber. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é: o senhor acha que as pessoas recorrem à justiça no Brasil demais ou esperam da justiça uma rapidez que não existe e, portanto, reclamam novamente a justiça numa sucessão de pedidos de direitos, ou pelo menos de alegação de direitos, que se sucedem de uma maneira frenética? Há uma judicialização muito grande. E estamos notando essa judicialização agora até no campo da política. O que ocorre? O brasileiro ele não busca um entendimento direto com aquele que tem interesses contrários a si. Ao invés dele sentar à mesa, transigir e formalizar um acordo, ele exacerba o ponto de vista, a concepção dele quanto ao direito, que revela possuir, e só acredita em uma solução, a solução jurisdicional. Exemplo concreto, nós temos uma lei muito moderna que versa a arbitragem, mas é pouquíssimo acionada, já que o contrato que aproxima as partes deve prever numa cláusula que descompassos serão solucionados mediante a arbitragem. E aí há essa avalanche de processos. Não se pode exigir dos juízes sacrifício maior, mesmo porque a atividade de julgar não pode ser balizada e você chegar à fixação de uma produção, porque aí você acaba prejudicando o conteúdo em benefício da celeridade. A par disso, nós temos um entulho legislativo muito grande. E se continua a acreditar que poderemos ter no Brasil melhores dias mediante novas leis e novas emendas constitucionais. Toda vez que surge uma emenda constitucional, por exemplo, você cria conflitos de interesse na interpretação dessa mesma emenda constitucional. Inclusive se diz, já que a Carta de 1988, com 20 e poucos anos, já foi emendada cerca de 90 vezes, se diz que é um verdadeiro periódico. Ou seja, se alguém comprar uma Constituição brasileira, precisa comprar uma série de outros papéis para poder entendê-la como ela está atualmente, é isso? Eu tenho que acompanhar passo a passo a vida do Congresso Nacional para atualizar o meu exemplar, que eu lido nas sessões, também em casa, da Constituição Federal. Porque as emendas elas vêm numa rapidez muito grande. A Constituição, por exemplo, do Japão, que é de 1947, eu penso que só veio ser emendada agora, há pouco tempo, para viabilizar a existência de tropa japonesa fora do território japonês. Por que o senhor acha que uma Constituição tão jovem, se comparada às constituições de outros países, necessitou de tantas emendas assim a ponto de alterá-la significativamente, em que o exemplar de 1988 não vale como referência absoluta na hora de se fazer uma interpretação, uma consulta, ou mesmo poder usá-la para um julgamento? As emendas seriam necessárias ou se busca dar à sociedade uma esperança vã, uma esperança impossível de frutificar quanto a dias melhores. Nós continuamos no veso de enfocar que no Brasil poderemos ter melhores dias potencializando o aspecto formal, ao invés de cuidarmos do conteúdo. O que nós precisamos no Brasil mesmo é do respeito à legislação existente, do império da lei. Ou seja, nós precisamos no Brasil de um banho de ética
considerada a necessária observância da ordem jurídica. Ministro, o senhor está no Supremo já há mais de 25 anos, é isso? Pois é, completei 25 anos no Supremo, 37 anos julgando em colegiado e ainda tenho o pique que tenho hoje, como se examinasse o processo como se fosse o primeiro processo da minha vida de juiz. O senhor é o mais longevo do Supremo hoje. O senhor... Eu perco um pouco para o ministro Celso de Mello, né? Que ele tem alguns meses mais do que eu no Supremo. O ministro Celso de Mello é um pouco mais que o senhor? Foi o último nomeado pelo ex-presidente José Sarney, eu já fui nomeado pelo presidente Collor em 1990, né? 1990. O momento atual do país lhe chama mais atenção do que outros momentos? Nós temos uma sucessão de crises e instabilidades no Brasil desde a redemocratização. Talvez seja esse o processo natural. Nós estamos formando essa democracia ainda jovem do país. Esse momento o senhor considera, esse momento de crise política e crise econômica causada por uma crise política, pelo menos na avaliação da maior parte dos cientistas que hoje versam para tentar entender o país, não sei se o senhor concorda com essa tese de que a economia advém de uma crise política maior. Esse momento lhe chama mais atenção do que outros ou já passamos por piores nesse processo de redemocratização até aqui? Olha, os tempos são estranhos e eu não esperava vivenciá-los. São estranhos porque nós temos o abandono a princípios, perda de parâmetros, o dito passa pelo não dito, o certo por errado e vice-versa. Há uma inversão muito grande de valores. Há um esgarçamento das instituições. O Brasil praticamente está parado. Nós não temos governo porque a chefia do Executivo não consegue implantar medidas visando combater a crise que repercute na mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. E estamos em um impasse. Vamos ver agora como ficaremos, tendo em conta o processo de impeachment e o almejado entendimento que não está havendo entre executivo e legislativo. É por isso que toda hora o Supremo está sendo chamado a mediar esse conflito, é isso? Fica como um poder moderador e que ele não falte a nacionalidade e que cada qual dos integrantes perceba a envergadura da cadeira ocupada. Nós temos aí uma série de julgamentos e hoje talvez o Poder Judiciário, não sei se numa pesquisa de opinião pública qual seria o nível do Poder Judiciário na percepção de confiança da população, mas é do Poder Judiciário que tem havido algumas salvaguardas da brasilidade, de algum orgulho do país. A Operação Lava Jato, o senhor acha que é um sinal de modernização da justiça, do ponto de vista de fazer-se justiça e com celeridade, ou com mais celeridade do que se costumava fazer? O funcionamento das instituições, principalmente as instituições repressivas, refiro-me à Polícia Judiciária, especialmente à Polícia Federal, ao Ministério Público e também à magistratura, né, sinaliza uma quadra alvissareira, uma quadra de correção de rumos, uma quadra em que o ocupante do cargo público manterá os freios inibitórios mais rígidos, pensará 2 ou 3 vezes antes de cometer um desvio de conduta. A tendência é desaparecer esse sentimento que é nefasto, é péssimo, que é o sentimento de impunidade. Nós revelamos no julgamento do Mensalão, e esse julgamento foi emblemático, que a lei vale para todos indistintamente, que processo não tem capa, processo tem conteúdo. E só citou o julgamento do Mensalão, e talvez nos últimos 4 ou 5 anos se fez mais justiça no país, ou se deu demonstração, pelo menos, ou se julgou ter uma sensação maior de um poder judiciário operante e em comunicação com a sociedade do que talvez nos anos anteriores. Pelo menos deu-se essa sensação. O senhor acha que é uma sensação ou se fez realmente a justiça mais rápida no país e ela se fez perceber pela população, que em virtude é quem precisa ouvir e ser atendida? Fatores revelam que não se varre mais as mazelas para debaixo do tapete. As mazelas Isso não me parece são mais claro, escamoteadas.
graças a uma imprensa livre e também a um sentimento maior de cidadania dos brasileiros em geral. São esses os brasileiros que hoje olham para a justiça como talvez a esperança que não enxergam nos outros dois poderes, no executivo e no legislativo? Veem o judiciário como um poder equidistante, e assim ele deve ser. Agora, preservando de qualquer forma garantias e franquias constitucionais. Não se avança culturalmente mediante o atropelo. O justiçamento não se coaduna com o Estado democrático de direito. Em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Nós não podemos potencializar o objetivo a ser alcançado e atropelar o arcabouço normativo, as normas de regência da matéria, principalmente as normas que revelem o direito de defesa daquele que esteja envolvido em uma investigação ou em um processo crime. De forma geral, o senhor não acredita que a justiça, apesar de hoje ter essa imagem extremamente positiva, porque ela mesma criou, mérito da própria, mas em algum momento a justiça não é distante no seu tempo, do tempo da sociedade brasileira, que sempre urge ser muito rápido? A justiça não, porque a justiça atua, o judiciário atua mediante provocação e atua de forma vinculada ao direito positivo. Não é o judiciário que cria o direito positivo vem do outro lado da esplanada, vem do Congresso Nacional. Nós tornamos eficaz a legislação aplicável à espécie. Agora, esse tipo de democracia em que dois poderes estão combalidos na confiança da população, numa crise de relacionamento que parece não ter fim, numa falta de completa noção da lei, da aplicação da lei e do comprometimento com a lei e com a sociedade, em que apenas um poder está tentando resgatar o país que vai cada vez mais se aprofundando. Essa democracia é madura? Não é. Em algum momento porque tem um poder que está segurando os demais. Mas não seria ideal que esses outros dois poderes melhorassem a sua relação com o país? Falta uma percepção de que entre o individual e o coletivo deve prevalecer o coletivo. Falta a percepção de que o cargo é ocupado para aquele que o ocupa servir aos semelhantes e não servir do cargo em benefício próprio. Essa concepção é que precisa haver, principalmente considerados aqueles que são os representantes do povo, os deputados federais e os senadores. Mas são exatamente os que passam por uma eleição a cada 4 anos, ninguém fica lá eternamente. Mesmo o presidente da República tem que passar por um pleito a cada 4 anos. Os deputados, os senadores, evidentemente, ficam 8 anos, mas também tem que, não mais que isso, vão ter de passar. O que o voto não consegue representar? O que esses eleitos não conseguem perceber? É exatamente a sensação de coletivo, mas não raro se perpetuam no poder. Claro, se perpetuam passando por pleitos consecutivos, mas conseguem voltar. Onde é que está a falta de participação, de compreensão da sociedade brasileira de eleger pessoas melhores, na sua opinião? O problema é originário. O que ocorre com o brasileiro? Eu me refiro ao brasileiro eleitores, né, como um grande todo. Ele não percebe a importância do voto, que o voto, embora uno, se soma a tantos outros e implica a escolha dos representantes que praticarão atos que repercutirão nas respectivas vidas. É o que eu digo sempre, a sociedade não é vítima, ela é a autora dos maus políticos que nós temos. O senhor acha que a sociedade tem percepção disso? Individual? Deveria ter, mas para isso nós precisamos voltar os olhos à educação, é o que falta no Brasil. Voltando um pouquinho à questão ainda da judicialização excessiva que o senhor fez menção anteriormente, a lógica hoje de recursos, o senhor acha que o problema está no hábito, na cultura que se tem, por exemplo, da banca de advogados de recorrer sempre, ou o Estado que em algum momento pode condenar o advogado da União se não recorrer, ou está no problema da normativa mesmo, ou seja, da regência do Poder Judiciário que permite tantos recursos, tantas medidas protelatórias?
De onde vem o vício? Está nos diversos fatores apontados. Primeiro, nós temos uma parafernália de recursos, uma sucessividade muito grande de recursos. Uma coisa é você realmente prever um recurso de revisão. Agora, uma primeira, segunda, terceira, quarta instâncias, como normalmente nós temos, porque tudo chega ao Supremo, eu estou recebendo por semana uma base de 150 processos novos, o que é uma enormidade. Então, a esse dado, poderíamos ter o enxugamento sem o prejuízo do devido processo legal, o enxugamento do rol dos recursos. Em segundo lugar, né, a questão que você colocou dos advogados. Da cultura de se recorrer. A falta de uma atuação técnica independente. O advogado deve compreender que, em certas situações, ele precisa dizer ao constituinte que não é possível mais protelar-se a solução do conflito de interesses, que o recurso a ser protocolizado será um recurso protelatório, simplesmente protelatório, pela falta total de chance. Mas prevalece a cultura da interposição sucessiva de recursos no setor público. Por que no setor público não se tem a negociação para chegar a um entendimento? Porque se fica com medo da presunção do excepcional, que, transigindo aquele que é advogado do Estado, será tido como cooptado pela parte contrária, como se todos no Brasil fossem salafrários, e não são. É por isso que ele tem a obrigação de recorrer? Ele pode, prevaricação, é isso ou não? Ele acaba, pois é, ficando com receio da espada de Damocles sobre a cabeça, de não recorrendo ou não sendo intransigente na busca da composição considerada controvérsia, né? Ele seja tido como cooptado pela parte contrária. Há de haver uma independência técnica assumindo cada qual a responsabilidade. Permite-me por partes, como é que a gente começa a mexer, por exemplo, na estrutura judiciária para não permitir isso? Tem que passar pelo Congresso ou tem normas internas que os próprios juízes podem modificar para que não se tenha essa... Nós precisamos que o Estado, gênero, refiro-me à União, Estados, municípios, autarquias e fundações públicas, né, adote uma postura que sirva de norte ao cidadão. Se fizermos um levantamento no Superior Tribunal de Justiça, se fizermos um levantamento no Supremo, nós vamos ver que um grande número de processos, né, envolve o Estado gênero, né? Alguma coisa está errada, porque o cidadão não litiga com o Estado por bel prazer. Ele litiga quando tem um direito espezinhado. Isso é que precisa desaparecer do cenário nacional. O Estado tem que atuar dando exemplo ao cidadão comum, respeitando, portanto, os direitos dos jurisdicionados, dos cidadãos em geral. Mas isso é uma decisão de poder executivo ou é uma decisão que tem que passar por alguma forma legal que proteja esse advogado da União para não... Deve passar por um avanço cultural, né? E perceber-se que num Estado democrático de direito, a primeira condição é o respeito irrestrito às regras estabelecidas. É o preço módico que se paga por se viver em uma democracia. Respeitar simplesmente as regras aprovadas pelo Congresso Nacional. E o senhor acredita, quando o senhor fala de aspecto cultural, qual é a ética hoje de um advogado de defesa que protela, entra com recurso, ele o faz por uma formação que recebe das escolas de direito que talvez ensinem a protelar e entrar com recursos, ou porque ele tem do cliente uma decisão de protela porque para nós é melhor, apesar disso atravancar a justiça do país? Há quem diga que há certos advogados que recebem por peças apresentadas. E aí nós teríamos nas peças reveladoras de recurso. Eu não posso acreditar nisso. O que o advogado precisa, sem receio de perder o cliente, é de independência para dizer ao cliente
que a situação concreta sugere uma negociação e, portanto, uma composição e não a interposição sucessiva de recursos, apostando-se na morosidade da justiça. Me permita entrar agora na questão interna. O Conselho Nacional de Justiça foi sempre interpretado como um avanço imenso no controle da própria justiça, feito por técnicos que conhecem a justiça. O senhor vê hoje o Conselho atuante? O Conselho é extremamente atuante, prevê punição para juízes que, por exemplo, pedem vistas de processo e demoram uma eternidade para devolver o processo, ou que não cumprem determinadas regras que teriam prazo razoável para entregar e expor uma decisão? Em termos, quando nós votamos a emenda constitucional 45, eu concluí pela inconstitucionalidade da criação do Conselho Nacional de Justiça. Por que concluir? Porque compreendo o Brasil como uma federação formada de unidades autônomas, que são os estados. Não passa pela nossa cabeça, por exemplo, um Conselho Nacional para controlar os executivos estaduais, para controlar os legislativos estaduais. Por que temos o controle do outro poder, que é o poder judiciário? A resposta fica no ar. Agora, eu soube que hoje o Conselho Nacional de Justiça tem um orçamento maior do que o orçamento da Advocacia Geral da União. Eu soube que hoje o Conselho Nacional de Justiça já é um órgão que conta com um quadro de servidores de cerca de 800 servidores. Então, daqui a pouco, nós vamos precisar de um outro órgão, outro super-órgão, para controlar o próprio Conselho Nacional de Justiça. O senhor não acredita que houve avanços com a criação do Conselho Nacional de Justiça? Não, claro, eu penso que o Conselho, né, no que ele agiu junto às corregedorias dos tribunais de justiça e dos regionais federais, né, ele é merecedor de aplauso. Mas aquela atuação inicial, que se mostrou uma ação muito mais policialesca, é que tem que ser abandonada. O Conselho Nacional de Justiça deve projetar para o futuro o judiciário sonhado em termos de celeridade, em termos de funcionamento, em termos de preservação da independência. Nisso nós temos hoje, segundo números apurados pelo próprio Conselho, 100 milhões de processos hoje no país, ativos. Isso, para uma população de 200 e poucos milhões, é praticamente um processo a cada 2 cidadãos do país. Evidentemente que há quem saia fora da média, o Estado brasileiro, sejam as prefeituras, os estados ou o governo federal, conseguem sair da média porque devem ter milhões de processos aí só deles. Com esse número de processos, com a necessidade que esse país tem de que as coisas aconteçam rapidamente, porque parece ser um anseio da população, o senhor acredita que temos um futuro de justiça mais célere, mais eficiente, num tempo razoável para essa geração que hoje alimenta esse país e que requer dele ter retorno? Não, porque não podemos continuar simplesmente aumentando o número de órgãos no judiciário. Foi o que eu disse. Nós não podemos conceber, por exemplo, meta estabelecida para que certo juízo, né, dê solução a um número fixado de processos. Entre celeridade e conteúdo, se nós tivermos que sacrificar alguma coisa, vamos sacrificar sempre a celeridade, porque a justiça precisa ser feita para ter-se a concretude da lei e o respeito maior à própria lei. Agora, isso tudo passa por um avanço cultural. Foi o que eu disse. Nós precisamos observar muito mais o direito alheio e não simplesmente olhar para o próprio umbigo, potencializando visões isoladas e momentâneas. Há de haver uma compreensão maior e há de se buscar a evitar, tanto quanto possível, o ingresso em juízo. Esse ingresso demasiado, ingresso que ocorre por parte dos cidadãos, às vezes forçado pelo próprio Estado, é que é muito ruim. A litigiosidade em si, ela é péssima.
Mesmo porque dizia Rui Barbosa que a justiça que tarda não é justiça, é injustiça manifesta. E incompreensível, por exemplo, ante a avalanche de processos, que um conflito de interesses, que um processo demore cerca de 6, 8, 10 anos para ter solução final. O que visa a jurisdição, acima de tudo? O restabelecimento da paz social, momentaneamente abalada pelo conflito de interesses. Então, esse conflito de interesses, tanto quanto possível, deve ser retirado do cenário, né, num prazo minimamente razoável, mas depende também da compreensão de cada qual quanto ao direito alheio, o respeito ao direito alheio. O senhor espera ou o senhor vê um cenário de calmaria em 2016, em meados de 2016? Os economistas dizem que será difícil acontecer alguma coisa positiva no primeiro trimestre, bem difícil de acontecer no primeiro semestre, talvez alguma coisa no terceiro trimestre. Mas isso depende do cenário político. Diante desse cenário, o senhor que está há tanto tempo acompanhando a vida do país, aqui diretamente do Supremo especialmente, o senhor vê uma possibilidade de um cenário de um pouco de mar de almirante, céu de brigadeiro, alguma coisa do gênero, num futuro breve? O impasse é que não pode continuar, mesmo porque a paciência tem limite. E me refiro à paciência dos cidadãos em geral. Enquanto houver esse impasse, e me refiro ao impasse considerado executivo nacional e legislativo nacional, a crise econômica financeira, que tanto repercute na mesa do trabalhador, considerado o desemprego e também a ameaça de volta à inflação, estará se aprofundando. Nós não podemos continuar no Brasil, como eu já tive a oportunidade de dizer, com o esgarçamento das instituições, com a falta praticamente de governo, já que o Poder Executivo Nacional não consegue implementar qualquer medida visando combater a crise econômica financeira, porque não tem ressonância junto ao Congresso. Ministro, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Uma satisfação enorme e sejamos otimistas, né? Imaginemos que possamos afastar esse impasse e aí sim voltar os olhos para os interesses maiores da nação.